tema da mensagem de hoje é o poder de ser inofendíveis. Você pode repetir comigo? Diga, o poder de ser inofendíveis. Para quem não sabe, inofendíveis é a capacidade de jamais ser ofendido por alguém. Uma pessoa inofendível é uma pessoa que não se ofende. Quantos gostariam de ser uma pessoa inofendível? Uma pessoa que não se ofende. Quantos gostariam de não sofrer mais com os efeitos negativos das ofensas? Seria muito bom, né, irmãos? Seria muito bom mesmo. A ótima notícia que eu tenho para você é que isso não apenas é possível, como essa também é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque ser inofendivo é um produto da maturidade. Quanto mais maduros nós nos tornamos, mais inofendíveis nós nos tornamos também. Quanto mais maduros nós nos tornamos, mais capazes de administrar corretamente as ofensas nós nos tornamos. Então, ser inofendivo é um produto da maturidade. E a maturidade é a vontade de Deus para todos nós. Nós lemos lá, você não precisa abrir ainda. Eu estou só introduzindo a mensagem por enquanto. Nós lemos lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, que Deus instituiu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. É isso que está escrito lá. Deus constituiu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, pastores, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. E para que cheguemos todos ao pleno conhecimento de Cristo, a maturidade ao pleno conhecimento de Cristo. Então, o propósito de Deus para a igreja é que por meio dos ofícios ministeriais e também por meio do discipulado, obviamente, todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo e à plena maturidade espiritual que nos dá o pleno conhecimento de Cristo. Então, a jornada cristã é uma jornada ascendente, é uma jornada que vai de menos a mais. Nós chegamos no Evangelho a zero. E aí o Senhor, por meio da operação do Espírito Santo em nós, vai nos acrescendo, vai nos fazendo crescer, melhorar, vai nos ensinando e nós vamos aprendendo, e aquilo que nós aprendemos, nós aplicamos, nós praticamos e crescemos mais e aprendemos mais. Essa é a vereda do justo, não é isso que diz Salomão? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor virá nos buscar. E estaremos com Ele para sempre na sua glória. Então, até esse dia, a nossa vida, o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, brilhando mais, brilhando mais, brilhando mais. Então, a vontade de Deus é que você seja maduro mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E à medida que você amadurece, você se torna alguém inofendível. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa manhã é lançar sobre esse tema, à luz da palavra de Deus, e pensar com a mente de Cristo sobre os perigos a que as ofensas muitas vezes nos expõem e como fazer para proteger o nosso coração desses perigos. Como alcançar essa maturidade necessária para lidarmos corretamente com as ofensas, sem corromper a nossa santificação e sem prejudicar a saúde dos nossos relacionamentos. Então eu sei que esse é o seu desejo e a sua oração também, que ao fim da pregação dessa mensagem, todos tenhamos sido fortalecidos pelo Espírito para lidar com as ofensas, assim como Jesus lidou com as ofensas, amém? Porque Jesus é a nossa referência. Então, se nós queremos saber o que fazer, nós olhamos para Jesus. Se nós queremos saber como fazer o que fazer, nós olhamos para Jesus. Se nós queremos saber o que dizer, nós olhamos para Jesus. Se queremos saber como dizer o que dizer, olhamos para Jesus. Jesus é a nossa referência. Então, o que nós desejamos é que o Espírito trabalhe em nós e nos faça maduros para lidarmos com as ofensas como Jesus fez. Então, que Deus nos abençoe com a manifestação do poder transformador da sua palavra. Se você deseja isso, diga amém. Muito bem. Eu não vou definir conceito de ofensa, porque todos sabemos, de um modo geral, o que ofensa significa. Em termos populares, a ofensa é aquilo
que alguém diz ou faz contra nós, como um desrespeito, como uma desonra. Grosserias, indelicadezas, despreocupação intencional, indiferença, fofocas, comentários mal intencionados ou inadequados. Tudo isso são tipos de ofensas que podem ser verbalizadas ou não. Às vezes as ofensas elas não são verbalizadas. E que nos provoca ira. Toda ofensa nos deixa irados. Sim ou não, né, irmãos? Não é assim? E a partir da ira, toda sorte de pensamentos e sentimentos ruins contra quem nos ofendeu. Essa é a operação da ofensa. A ofensa chega e se ela encontra lugar no nosso coração, ela dispara a ira. E a partir da ira, nós começamos a pensar e a sentir contra quem nos ofendeu. E se nós não sabemos manejar esses pensamentos e esses sentimentos ruins contra quem nos ofendeu, pode ser que esses pensamentos e sentimentos nos levem a agir contra quem nos ofendeu, obviamente, obviamente motivados por justiça própria, e isso certamente nos traria problemas. Quem nunca se sentiu ofendido, não é, irmão? Quem nunca ofendeu, não é? Então nós precisamos aprender a proteger o nosso coração contra os efeitos da ofensa. Porque fato é que todos nós estamos ou já estivemos num dos dois lados já fomos ou somos um dos dois lados da moeda. Ou somos alguém que estamos ofendidos agora, ou somos alguém que já ofendemos. Então nós precisamos aprender a proteger o nosso coração contra os efeitos da ofensa e preservar o amor no fundamento dos nossos relacionamentos, como a fonte de todas as nossas palavras e ações, sempre para a glória de Deus e para o bem, para a edificação dos nossos irmãos. Amém? Esse é o objetivo final de toda a reflexão que nós fazemos. Que o amor, diga comigo amor, que o amor esteja no fundamento dos nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros, sempre para que o nome de Deus seja glorificado através de nós e para que os nossos irmãos sejam abençoados pela nossa vida, não é? Paulo diz que nós não devemos dizer nenhuma palavra torpe, mas apenas aquelas que sirvam para a edificação do próximo. Então essa deve ser a dinâmica relacional no reino de Deus. Devemos falar e agir sempre para a glória de Deus e para o bem e para a edificação dos nossos irmãos. E para isso nós precisamos aprender a ser inofendíveis. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 19, versículo 11. Põe na tela aí para mim, pessoal. Provérbios 19, versículo 11. Provérbios capítulo 19, versículo 11 diz assim, olha. O bom senso, essa é a NAA, se a sua Bíblia for a NVI, provavelmente esteja aí a sabedoria, não é? Mas o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Algumas versões da Bíblia dizem o discernimento, outras versões da Bíblia dizem a sabedoria. Essa versão da Bíblia diz o bom senso. Então o bom senso, o discernimento, a sabedoria leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar ofensas. A glória do sábio é perdoar ofensas. A glória de quem tem discernimento, a glória de quem tem bom senso é ser alguém inofendível, a ser alguém incapaz de ser ofendido. E esse versículo ele é poderoso, porque Salomão nos ensina através dele que há um caminho a percorrer para nos tornarmos inofendíveis. E esse caminho é o discernimento, nessa versão da Bíblia bom senso, em outras versões da Bíblia a sabedoria, que leva à paciência, que leva ao perdão das ofensas. O discernimento que leva à paciência e a paciência que leva ao perdão das ofensas. Está comigo aqui, irmão? Amém? Diga comigo, discernimento, paciência,
perdão. Diga de novo, discernimento, paciência, perdão. Esse é o caminho que todos nós devemos percorrer para nos tornarmos pessoas inofendíveis, pessoas incapazes de serem ofendidas. Então nós vamos começar com o discernimento. Para nos tornarmos pessoas inofendíveis é preciso aprender a discernir. Mas discernir o quê, Daniel? Discernir a si mesmo e discernir o outro. Ok? Nós precisamos aprender a discernir o nosso próprio coração, a natureza dos nossos próprios pensamentos. Nós precisamos aprender a discernir com clareza as manifestações da nossa personalidade, sejam elas boas ou ruins. Nós precisamos, em primeiro lugar, discernir a nós mesmos, sobretudo a quem nós somos em Cristo, ok? Porque esse não é um tema apenas psicológico, é um tema também espiritual. Quem somos não é só sobre as nossas emoções, não é só sobre os nossos pensamentos, mas é também sobre a nossa identidade espiritual, amém? Então nós precisamos aprender a discernir quem nós somos em Cristo e quem nós estamos nos tornando nele pela obra do Espírito Santo em nós. Porque, de um modo geral, irmão, as ofensas, elas sempre desafiam o nosso autoconhecimento e a nossa autoestima. Quando nós reagimos mal às ofensas, é porque nós rapidamente, muitas vezes em fração de segundos, associamos o que foi dito ao que nós sabemos sobre nós mesmos. Ou ao que nós julgamos saber sobre nós mesmos. E aí, quando nós encontramos esse desequilíbrio, porque se alguém diz que eu sou mau caráter e eu sei que não, eu me ofendo com isso e a partir daí, sei lá o que pode acontecer, não é? Então, nós precisamos discernir quem nós somos em Cristo, quem nós estamos nos tornando nele, para que a gente tenha a segurança necessária para que as ofensas não nos atinjam. Então, olha só, as ofensas, elas geralmente desafiam o nosso autoconhecimento e a nossa autoestima, e quando nós não estamos seguros de quem somos em Cristo e quem estamos nos tornando nele, tendemos a interpretar as ofensas de modo pessoal e a nos sentirmos ameaçados. Mesmo que você nunca tenha dado nome a esses sentimentos, e mesmo que você nunca tenha ouvido alguém dar nome a esses sentimentos, é isso que acontece quando nós somos ofendidos. Nós interpretamos as ofensas de modo pessoal e nos sentimos ameaçados. E diante dessa ameaça, nós buscamos justificar a nós mesmos para sermos aprovados, ou para nos sentirmos aprovados pelos homens. E é aí que a gente acusa o golpe das críticas, é aí que a gente acusa o golpe dos comentários maldosos. E até mesmo das humilhações que muitas vezes as ofensas causam a nós. Por isso é preciso nós aprendermos a discernir a nós mesmos. Quando nós não estamos seguros da nossa identidade em Cristo, nós tornamos o nosso coração hipersensível às críticas e buscamos validação externa a todo custo. Esse é um mal dessa geração. A geração em que nós estamos vivendo. Hipersensibilidade às críticas. Isso soa familiar para você, irmão? Uma geração que não sabe lidar com o confronto, não sabe lidar com a crítica. Uma geração que não sabe lidar com o diverso, o diferente. Uma geração que não sabe ser... uma geração que não suporta ser chamada a atenção. Uma geração que não suporta ser corrigida. E eu não estou falando só de crianças, de adolescentes, jovens, não. Estou falando de muitos adultos. Você consegue sentir esse espírito pairando no ar do tempo em que nós estamos vivendo? É assim que muitas pessoas se comportam. Você não pode chamar a atenção de alguém, você não pode confrontar alguém, você não pode corrigir alguém, você não pode apontar alguém que aquilo que ela disse ou aquilo que ela fez não está certo sob a luz da palavra de Deus. Essa pessoa rapidamente se levanta e, cheia de argumentos, começa a justificar a si mesma e muitas vezes levanta o tom da sua voz e começa a falar asperamente, responder asperamente.
Esse é um mal, esse é um mal. E eu quero acrescentar um adjetivo, que é um mal terrível da nossa geração. Porque isso revela a dureza de coração dessa geração. E como disse uma vez um pastor amigo meu, quando o sujeito não quer ensinar, nem Deus consegue. Quando o sujeito não quer aprender, nem Deus consegue ensinar. Não porque ele não seja capaz, não porque ele não tenha poder. Mas é só uma maneira de se referir à dureza do coração do homem para aprender aquilo que ele poderia aprender se ele fosse alguém seguro de si, de quem ele é em Deus, e não fosse alguém hipersensível e pudesse ouvir as críticas de maneira não pessoal, ouvir as críticas de maneira da maneira correta, para aprender, para crescer, para avançar, para melhorar. Então é preciso discernir, entender e absorver o entendimento de como Deus nos vê. Como Deus nos vê. E precisamos usar as lentes que Deus usa para nos ver. E vermos a nós mesmos com as lentes de Deus. Para que estejamos seguros de quem somos em Cristo, de quem estamos nos tornando nele. Para que as ofensas não sejam mais uma interrogação sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa autoestima, e nem os nossos ofensores se tornem nossos inimigos. Porque esse negócio de inimizade, isso não é... Esse negócio de inimizade não é próprio ao reino de Deus. Basta lembrar das palavras de Jesus. É importante que você ore por quem te persegue, ame os seus inimigos e ore por quem te persegue. E as dezenas de outros ensinamentos sobre amor, sobre perdão, sobre reconciliação, que nós encontramos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Esse negócio de inimizade não é próprio ao reino de Deus. Portanto, não deve encontrar lugar no nosso coração. E é por isso que nós precisamos aprender a discernir a nós mesmos. É por isso que nós precisamos aprender a nos enxergarmos sob as lentes de Deus. Para quê? Para que os nossos ofensores não se tornem nossos inimigos. Então nós precisamos nos lembrar que em Cristo, em primeiro, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Nada que qualquer pessoa diga ou faça alterará 1 milímetro sequer do amor que Deus tem por você. Amém, irmão? Você não precisa se sentir inferiorizado. Você não precisa se sentir minimizado. Você, sabe quando alguém disser ou fizer alguma coisa? Porque o seu Pai, o Deus Criador de todo o universo, te ama com um amor incondicional. Você não precisa se sentir inseguro e ameaçado e, sabe, se armar para devolver uma ofensa, se armar para lidar com os sentimentos negativos que a ofensa provoca, porque o seu Pai te ama. O seu Pai te ama com um amor incondicional. Incondicional. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: e a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam a Cristo Jesus em seu coração? Nos tornamos filhos de Deus, filhas de Deus. E Ele nos ama com um amor incondicional. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Põe na tela aí. Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem as ofensas. Nem as ofensas. Então nós precisamos, primeiro, nos lembrar que somos filhos e filhas amadas de Deus e que Ele nos ama com amor incondicional.
Em segundo lugar, precisamos nos lembrar que temos um valor precioso demais para o nosso Deus Pai. O nosso valor não está em como as pessoas nos veem e no que elas dizem sobre nós. O nosso valor está no preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Nós pertencemos a Ele e temos valor inestimável para Ele. Salmos capítulo 139, versículos 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. De modo maravilhoso o Senhor nos formou, porque temos valor inestimável para Ele. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz, porque somos obra sua, criados em Cristo, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Você tem um valor precioso demais para o nosso Deus, irmão. Amém? Seu valor não está naquilo que as pessoas pensam ou dizem sobre você. Seu valor está no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, nós precisamos discernir a nós mesmos e lembrar que somos aceitos e perdoados por Deus. Ainda que pareça que não somos aceitos pelos nossos ofensores e que não haja perdão para nós, devemos nos lembrar que em Cristo nos tornamos aceitos por Deus em sua presença e completamente perdoados por Deus de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Há perdão pleno de Deus para nós. Em Cristo Jesus, nós somos aceitos e perdoados por Deus. Não importa o que os nossos ofensores digam. Não importa o que os nossos ofensores pensem. Eu não preciso permitir que o meu coração seja afetado por aquilo que está sendo dito, por aquilo que está sendo feito. Porque isso é só uma opinião. Mais à frente eu vou falar mais disso. Mas isso é só uma opinião. E lembre-se, opiniões mudam o tempo todo. Opiniões mudam o tempo todo. O que o seu ofensor pensa de você e diz sobre você hoje, provavelmente amanhã ou depois, não será o mesmo. Mas o amor de Deus não. Mas o perdão de Deus não. Mas a aceitação de Deus não. São eternos, são perenes. Não mudam, não acabam. É aí que deve estar o nosso coração. É aí que deve estar a nossa fé. É aí que devem repousar as nossas afeições. Amém, irmão? Então discirna a si mesmo e proteja o seu coração do poder das ofensas. Porque nós somos filhos e filhas amadas de Deus, porque nós temos valor precioso demais para o nosso Deus, porque nós somos aceitos e perdoados pelo nosso Deus. Em quarto lugar, nós precisamos discernir a nós mesmos e proteger o nosso coração contra o poder das ofensas, porque nós somos fortalecidos em Cristo. Fortalecidos em Cristo. Nós não somos fortes por nós mesmos. Não é sobre as nossas habilidades, não é sobre as nossas capacidades, não é sobre os nossos recursos. É sobre a força de Deus que vem sobre nós na pessoa de Cristo Jesus e do Espírito Santo que nos habitam. Então Ele nos fortalece para não reagirmos com ódio ou mágoa diante dos nossos ofensores. Foi o apóstolo Paulo quem disse, tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? E ele vem descrevendo uma série de tragédias que ele superou pela força de Cristo em seu interior. Prisões, naufrágios, fome, nudez, espada, perigos de dia, perigos de noite. E depois de uma lista enorme de tragédias, ele diz, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmão? Você não precisa acolher a ofensa em seu coração e deixar que ela faça que você acredite ser quem você não é. Você não precisa. Você pode proteger o seu coração contra a ofensa, lembrando-se sempre de que você é fortalecido em Cristo. E de que é nas suas fraquezas que Cristo manifesta as suas forças. Para que seja visto na sua vida a sua glória. A beleza da sua glória. Porque esse deve ser o nosso objetivo, fim.
Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que Cristo seja visto em mim, que Cristo seja reconhecido em mim. Amém, irmãos? Precisamos discernir a nós mesmos. Quem somos em Cristo? Quem estamos nos tornando em Cristo? Amém? Amém, irmão? Eu quero que você ouça essa mensagem como uma espécie de preparação. Eu sempre gosto de pensar nisso, porque, sabe, isso não é uma revelação, nem nada do tipo, mas eu sempre gosto de pensar nisso, porque eu tenho todo o nosso tempo de celebração ao Senhor é muito especial. Mas sabe, quando nós ouvimos com atenção a palavra do Senhor, Ele está nos preparando para o que vem pela frente. Ele está nos preparando para o que vem nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, eu quero encorajar que você ouça essa mensagem como um tipo de preparação para o que vem pela frente. Eu talvez esteja pregando a você que sofrerá os danos de uma terrível ofensa daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. E sabe, você não precisa pensar em nada catastrófico, porque todos nós somos diferentes, individualmente diferentes. O que é uma ofensa para mim pode não ser para você, o que não é para você pode ser para mim. Então, em maior ou menor grau, seja através do que alguém pode dizer, do que alguém pode fazer, pode ser que venhamos a ser tentados a abrir as portas do nosso coração pela ofensa nesses dias. E nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, a proteger o nosso coração, nos lembrando sempre de quem nós somos em Cristo. Amém, irmão? Firme a sua autoconfiança em quem Cristo é em você. Firme a sua autoconfiança no valor de Cristo em você. Porque se não fosse Cristo em você, irmão, se não fosse Cristo em mim, irmão, o que sobraria para ser visto? O que sobraria para ser reconhecido? Arrogância, orgulho, vaidade, ignorância, não é? Mas Cristo em nós, lembra que eu disse no início? Cristo em nós nos coloca na vereda dos justos. E a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais. Eu não posso ser o mesmo amanhã. Eu não posso ser o mesmo depois de amanhã. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser maior. Eu preciso estar mais firme na minha identidade em Cristo. Amém, irmão? Sempre que uma ofensa chega, a primeira coisa que você precisa fazer é discernir a si mesmo. A primeira coisa que você precisa fazer é pensar: eu não preciso receber essa ofensa no meu coração, porque eu sei que eu sou um filho amado de Deus. Eu não preciso receber essa ofensa no meu coração, porque eu sei que eu tenho um valor inestimável para Deus. Eu não preciso receber essa ofensa no meu coração, porque eu sei que eu sou fortalecido em Deus. Eu não preciso receber essa ofensa no meu coração, porque eu sei que eu sou perdoado por Deus. Pronto, se você se lembra disso, irmão, e você faz esse cheque, você faz esse discernimento de si mesmo quando a ofensa chega, você já está pronto para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Discernir o outro. Você precisa discernir a si mesmo, mas você também precisa discernir o outro. O discernimento que nos faz inofendíveis, segundo nós lemos em Provérbios capítulo 19, também é o discernimento do outro. Discernir o outro é uma habilidade espiritual poderosa. Por quê? Porque ela nos protege contra o poder das ofensas também quando compreendemos quem o outro é, de onde ele vem e por que ele age como age. Amém, irmão? Em 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que a mente de Cristo, e a mente de Cristo é o Espírito Santo, nos dá discernimento de todas as coisas que Deus tem nos dado. Nos dá discernimento de todas as coisas que Deus tem feito por nós. O que isso significa? Isso significa que o Espírito Santo em nós, ele é a revelação e o discernimento que precisamos para lidar com todos os negócios dessa vida. E especialmente com os nossos relacionamentos interpessoais. De onde vêm os elogios, de onde vem a graça, mas também de onde vêm as ofensas, de onde vem o terror, de onde vem o medo, de onde vêm as críticas. Então o Espírito Santo em nós é esse poder espiritual que nos protege contra as ofensas, porque ele nos revela, ele nos mostra e nos faz compreender quem o outro é, de onde ele vem, por que ele age, processar tudo isso e compreender tudo isso.
Quando nós conseguimos discernir o outro, irmãos, nós nos tornamos capazes de separar o comportamento ofensivo da identidade pessoal. Você entende? Tipo, cara, esse cara não é um mau sujeito. Esse cara não é um desgraçado. Esse cara não é meu inimigo. Tem alguma coisa errada aí. O que ele diz não define quem ele é. Se o que ele diz não define quem eu sou, o que ele diz também não define quem ele é. Eu consigo separar o comportamento da pessoa. Eu consigo separar. Eu quero que você entenda isso. Eu estou falando dentro de um recorte, tá certo? Estamos falando aqui de ofensas, coisas que são ditas e feitas contra nós, como desonra, como desrespeito. E se eu consigo fazer isso, irmão, se eu consigo fazer essa diferenciação, eu consigo evitar reações impulsivas. Eu consigo evitar mágoa, eu consigo evitar ressentimento. Você entende? Se a gente aplicar isso que eu estou dizendo aqui ao contexto do casamento, por exemplo, você está casado com alguém que você ama, com alguém que te ama. E esse alguém, aliás, o casamento é esse campo de testes, né, irmão? O casamento é o campo de testes, onde nós somos testados e provados de todas as formas. A minha esposa já me ofendeu? O que vocês acham? Aquela mulher maravilhosa, vocês vêm pregando maravilhosamente bem aqui. Já me ofendeu? Claro que já. São 20 anos casados. Eu já ofendi em 20 anos? Claro que já. São 20 anos casados. Mas é minha esposa, eu a amo. Ela é minha esposa, ela me ama. Você entende? Então, o que ela diz num momento de raiva, de dor, de ressentimento, não define quem ela é. Não define o meu amor por ela. Sequer o amor dela por mim, entende? Então, quando nós discernimos a nós mesmos e passamos então a discernir o outro, nós nos tornamos capazes de diferenciar o comportamento da identidade pessoal da pessoa. E com isso nós evitamos reações impulsivas, mágoas, ressentimentos. Porque, irmãos, absolutamente todos nós nos comportamos sempre de acordo com a nossa história pessoal. Sempre de acordo com as nossas emoções, traumas, crenças. Não é? É naturalmente mais fácil para alguém ser cordial, para alguém ser polido, para alguém ser amável. Se esse alguém cresceu num lar assim, se esse alguém teve experiências na sua história de vida que favoreceram esse tipo de comportamento. Mas um sujeito que cresce num lar quebrado, um sujeito desde criança cresce vendo o pai bater na mãe, vendo a mãe reagir ao pai às agressões do pai, xingamento para lá e para cá. Não é mais difícil para essa pessoa ser amorosa? Por quê? Porque ela cresceu recebendo esses inputs, ela cresceu recebendo essas imagens, recebendo esses sons, e tudo aquilo foi se consolidando dentro dela, e aquilo foi moldando a visão de mundo dela. Então ela acredita que quando ela crescer, para não ser agredido, como o pai agredia a mãe, ele ou ela precisam agredir primeiro. E começa a agredir como uma forma de se defender. Então veja, traumas, história de vida, criação, sabe, irmão? Tudo isso misturado forma a visão de mundo das pessoas e determina o modo como elas se comportam. É claro que em Cristo Jesus, nós entramos no discipulado do reino de Deus e todos esses poderes vão sendo quebrados e nós vamos sendo refeitos, amém? Por quê? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Espiritualmente é um fenômeno, se fez novo. Mas emocionalmente, psicologicamente é um processo. Isso é a santificação. Isso leva o tempo que durar a volta de Cristo. Até que Cristo volte, nós estaremos sendo, segundo Paulo de Efésios, aperfeiçoados, conduzidos à maturidade. Amém? Então nós estamos discernindo o outro. E nós conseguimos proteger o nosso coração. Guardar o nosso coração de ressentimentos, de mágoas. Porque, irmãos, muitas das ofensas que nós recebemos não refletem a verdade.
simplesmente não refletem a verdade. São apenas projeções dos nossos ofensores. São os seus medos ditos, são os seus traumas ditos. É o que ele sente que está sendo dito. Isso não necessariamente corresponde à verdade. Discernir o outro nos ajuda a não levar tudo para o lado pessoal imediatamente. A não tornar imediatamente os nossos ofensores nossos inimigos. Não reagir com impulsividade. Proteger o nosso coração contra o poder das ofensas. Está comigo aqui, irmão? Então nós discernimos a nós mesmos. E ao discernir o outro, nós também lembramos que, primeiro, nem tudo que o outro diz reflete a verdade. A ofensa de alguém pode não ser sobre mim, mas sobre o que está dentro do coração dele. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. Em segundo lugar, ao discernir o outro, nós precisamos nos lembrar que algumas pessoas simplesmente estão feridas, estão confusas, estão cegas espiritualmente. Nós lemos em Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, Jesus discernindo os seus ofensores e pedindo ao Pai que perdoasse os seus ofensores no ponto mais alto das suas ofensas, das suas críticas, porque ele reconhecia que aqueles homens não tinham consciência do que estavam fazendo. Isso ajudou Jesus a não reagir com ódio, sim ou não? A capacidade de discernir o outro. Pai, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles nem sabem o que eles estão dizendo. Perdoa eles. Perdoa eles. Eu sei, irmão, que é muito difícil. E muitas vezes parece até impossível. Porque você rapidamente diz, você rapidamente pensa, Daniel, mas tudo bem, mas peraí também, né? Tudo bem, está escrito, mas eu sou de carne e osso. Ok, irmão, você é de carne e osso, mas você é um espírito recriado. E nesse espírito recriado habita o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus trabalha em você para te fazer parecido com Jesus. Então, se Jesus está lá como a referência, como parâmetro, é para que a gente saiba. Se Jesus pôde, nós podemos também. Não porque tenhamos superpoderes divinos, mas porque o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus é o Espírito que está em nós. Em terceiro lugar, nós, ao discernir o outro, nós também nos lembramos que o coração humano pode estar endurecido. Simplesmente, o coração humano pode estar endurecido. A ofensa pode ser apenas o transbordamento de um coração contaminado. Amém? A ofensa não é necessariamente a descrição de um valor meu. Pode ser só o transbordo de um coração contaminado. É por isso que primeiro eu preciso discernir a mim mesmo. E reconhecer em Cristo Jesus o meu valor. Reconhecer em Cristo Jesus a graça de Deus sobre mim. Põe na tela aí, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse é bem conhecido. Anderson, será que ainda sai mais um golinho lá? Obrigado, irmão. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, tem uma música antiga do Thales Roberto que é maravilhosa, né? É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Né? Vem, vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. A gente complica demais as coisas, irmão. E muitas vezes a gente complica as coisas que deveriam ser simples. Primeiro, porque nos falta discernimento de quem nós somos em Cristo. Segundo, nos falta o discernimento de quem o outro é. Então, se nós desenvolvermos na força do Espírito Santo essa capacidade, essa habilidade, irmãos, nós vamos ser felizes e viver felizes e viver sem celeumas com as pessoas. Sabe, a gente está num mundo complicado, num mundo hostil, inevitavelmente vai acontecer, mas sabe, a verdade é que nós podemos diminuir drasticamente os
as nossas infelicidades com as ofensas, com as críticas, com esses infortúnios. Lembre-se, nós não controlamos o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem. Por mais cauteloso que você seja no trânsito, você pode encontrar um barbeiro que do nada vai atravessar teu carro pela metade. Vai chapar o carro na tua traseira. E aí? Faz o quê? Você está dirigindo, de boa, atento. Bum, acontece. Porque você não controla quem está dirigindo o carro que está vindo de lá, cá. Você não controla o que as pessoas pensam, dizem. Você não controla o dia das pessoas. Ela acordou virada porque ela teve um dia ruim, porque, sei lá. Entende, irmão? Não é fácil, mas é possível, se a gente estiver atento. Por quê? Porque muitas vezes não se trata sobre nós não sabermos, se trata sobre nós não estarmos atentos. Porque eu estou pregando aqui, e a segunda-feira vem, e a terça-feira vem, e a tendência é que você esqueça o que eu preguei. Glória a Deus pelo YouTube, porque fica salvo lá. Você esqueça o que eu preguei, aí vem uma ofensa na quarta. Quarta você já não lembrou mais o que eu preguei, o que você faz? Chuta o balde. Entendeu? O que é isso? Falta de atenção. Então não é que você não sabe, porque você está me ouvindo. Amém? A gente não pode ser cobrado pelo que a gente não sabe, mas pelo que a gente sabe, a gente vai ser cobrado. Você sabe, você só não está atento. É por isso que eu digo, é fácil. Por isso que eu digo, não é fácil, mas é possível, é uma questão de atenção. Se você lembrar, pum, a ofensa veio. Se você lembrar quem você é em Cristo, se você lembrar que aquilo que você está ouvindo não condiz com a verdade. Também é o seguinte, né, irmão? Se for verdade, se arrepende. Se arrependa e corrija a rota. Que é verdade. Às vezes a ofensa tem sentido. Né? Eu estou falando de uma ofensa que sem sentido. Sem razão de ser. Né? Então, se você lembrar disso, você consegue manter as coisas sob controle. Você consegue dar aquela respirada. E quando você discerne a si mesmo e discerne o outro também, você se lembra que simplesmente há pessoas mal intencionadas. Da mesma maneira, obrigado, Deus. Da mesma maneira como as pessoas podem estar reagindo instintivamente às coisas ruins que lhes aconteceram, também você pode também estar lidando com uma pessoa mal intencionada. Você sabe como discernir isso. E o que você faz quando você discerne isso? Você se protege, porque discernimento é proteção. Amém? Deus nos orienta a avaliar o caráter e a receptividade do outro antes de nos envolvermos emocionalmente. Mateus capítulo 7, versículo 6, põe na tela aí. E depois Provérbios 9, 8. Mateus 7, 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. Então você precisa também discernir quando você está lidando com pessoas mal intencionadas. Provérbios capítulo 9, versículo 8. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você, repreenda o sábio e ele o amará. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui? A Bíblia está ensinando um tipo de proteção que não se envolve. Entendeu? Um tipo de proteção que não se envolve. Não dê aos cães. Não dê aos cães as pérolas de vocês. Então, você já percebeu que ali é o caso de alguém mal intencionado? Tá bom, irmão, valeu. Aqui, ó. Tranquilo. Né? Mas se eu fico aqui e começo a entrar numa, ok, irmãos? Discernimento de si mesmo, discernimento do outro. Perfeito? E por fim, Salomão ensina que o discernimento da paciência. Lembra que a gente está falando de Provérbios 19, 11 e a gente está desmontando Provérbios 19, 11. Então ele diz, o discernimento dá ao justo paciência e a sua glória é ignorar ofensas. Então ele fala da paciência. A paciência que vem como o fruto desse discernimento. E essa paciência de que Salomão está falando, lá em Provérbios 19, não é passividade, fraqueza, mas é o resultado de uma mente
mente e um coração governados pela sabedoria e pelo discernimento. Amém, irmão? Porque você olha um cara prudente, e em certa situação, em certo contexto, você pode pensar assim: caramba, esse cara não faz nada, esse cara é um bobão. Pô, que cara morenga, que cara bobão. Não é? Já pensou assim de alguém? Eu já pensei várias vezes. Como certamente também já deve ter pensado de mim. Mas aqui, uma mente controlada, governada pela sabedoria e pelo discernimento, avalia, irmão. Avalia. Eu vou avaliar se vale a pena gritar. Vale a pena retrucar? Vale a pena cavar esse buraco? Vale a pena sustentar essa posição? Você avalia. Então não é passividade, sabe? Não é fraqueza, mas é o resultado de uma mente controlada e governada pela sabedoria e discernimento. Essa paciência nasce da consciência de quem nós somos, como eu falei, da compreensão de quem é o outro, como eu acabei de falar, e o discernimento que nós somos, e o discernimento de quem nós somos e do outro gera esse autocontrole. Essa capacidade de avaliar gera esse autocontrole. Você está comigo aqui? Diga amém. Então nós podemos escolher reter a ira, porque estamos conscientes de quem somos e somos governados pelo Espírito Santo, pela lei do amor, e não somos escravos das circunstâncias que nos cercam. Você não é obrigado a responder às circunstâncias que te cercam de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a sua alma. Você não é guiado e controlado pelos seus sentimentos. Você é guiado e controlado pelo Espírito Santo. Pela lei do amor. A lei que rege a sua vida é a lei do amor. Amém, irmão? Então, se o discernimento de si mesmo gera autocontrole, o discernimento do outro gera compaixão e misericórdia. Amém? Ao discernir a mim mesmo, eu me controlo. Ao discernir o outro, eu tenho compaixão, misericórdia. Quando nós entendemos o outro, nós percebemos e enxergamos além da sua atitude. Vemos o coração do ofensor e a causa da ofensa. Então nós podemos perdoar porque sabemos que o outro está agindo a partir da sua dor e não da nossa identidade. Amém? Então, irmãos, é preciso paciência para crescer, é preciso paciência para amadurecer e é preciso paciência para permanecer. Amém? Amém, irmão? As amizades mais fortes são aquelas que um dia foram chacoalhadas pelos desafios da ofensa, pelos desafios da confiança, não é? Mas houve discernimento de si mesmo, houve discernimento do outro, houve autocontrole, houve compaixão e misericórdia. E aí vem a paciência que permanece. Amém, irmão? Se não fosse a paciência que permanece, quantos relacionamentos você já teria quebrado? Se fosse a cada ofensazinha que vem, quantos relacionamentos você já teria quebrado? Então, para acabar, eu sempre faço, é um hábito, eu gosto de fazer isso, porque eu acho que ajuda a sistematizar as ideias que vão sendo ministradas, né? Como lidar com as ofensas de maneira prática e objetiva. Você está pronto? Ninguém está pronto, né? Acho que só depois que estiver no YouTube você vai assistir de novo. Está pronto para pegar isso aí, irmão? Primeiro, ouça sempre com empatia. O que é empatia, irmão? Empatia é a disposição de se colocar no lugar do outro. O esforço de pensar com a cabeça do outro. O esforço de sentir com o coração do outro. Olha só, se alguém vem feroz, disparando ofensa e agitando a coisa, e você daqui agita também, o que vai dar, irmão? Quebra-pau? Né? Por isso é que Salomão diz, olha, como maçãs de ouro em salvas de prata é a boa palavra dita a seu tempo. Você precisa saber o tempo de falar. E outra coisa, Salomão também diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda
Desvio, furor. Então o cara vem daqui, vociferando ofensa, e cria aquele salseiro. O que você faz? Você está aqui, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que deve ter acontecido alguma coisa com ele para ele estar falando assim comigo. Não é quem ele é, você está aqui, e ele está falando. Terminou? Baixinho. Posso falar? Aí você já começa a dar uma desmontada no cara, né? Eu sempre lembro dessa história porque, enfim, já contei ela 300 vezes para vocês. Saí de um hospital, fui levar a avó da Érica no hospital, saí do hospital, fui abastecer o carro assim, aí fiz não era bem uma bandalha, mas eu peguei uma tangentezinha assim, caí no posto, já meti o carro direto na bomba, tinha uma fila quilométrica, eu botei o carro direto na bomba. Quando eu botei o carro na bomba, irmão, o cara atrás de mim já saiu do carro, era um armário de 2 metros. Eu já botei a mão para trás do vidro assim, já comecei a dar ré no carro. E ele já veio pronto, eu falei, cara, me perdoa. Me perdoa. Eu vim dali, eu entrei direto, nem vi a fila. Ele, pô, irmão, não brinca com isso não. Pô, irmão, já sabe, desmontando. Eu falei assim, cara, me perdoa. Me perdoa, perdoa, perdoa. Já estou tirando o carro aqui. Eu não vi a fila, vim dali, me perdoa. Ouça sempre com empatia. Amém, irmão? Daniel, mas o cara está falando bobagem. Ele está me ofendendo. Ouça, ouça. Ouça. Ouça com empatia. Segundo lugar, não responda imediatamente a uma ofensa. Não responda imediatamente a uma ofensa. Porque se você responder imediatamente a uma ofensa, o que você vai fazer é tentar se justificar. Ou justificar, ou se justificar, ou quebrar o que ele está dizendo. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar no lugar de vítima. Presta atenção. Presta atenção, irmão. Você não é vítima. Você é protagonista, tá? Por quê? Porque você está vivendo a tua vida. Você decide o que você faz com o que os outros dizem e falam. Isso é protagonizar. Mas se você entra no lugar de vítima, o que acontece? Você começa a ofender. Aí você virou ofensor. Aí acabou. Aí acabou. Entendeu? Então, não responda imediatamente a uma ofensa, porque senão você vai cair no lugar de vítima e você vai começar a ofender também. Terceiro, não assuma o lugar. Entrei no 3. Não, vítima. Vítimas tendem a agir com justiça própria. E geralmente, quando as vítimas se justificam, elas são ofensoras. E quarto, perdoe imediatamente o seu ofensor. Assim, ó, não é amanhã, quando a poeira estiver baixa, a gente vai sentar e eu vou perdoar. Não, perdoa agora. Ele está ofendendo, tu já está perdoando. Ele está ofendendo, tu já está perdoando. Ofendendo, tu já está perdoando. Uma vez, um amigo me ofendeu, tá? Pô, cara, depois de dias, me perdoa. Falei, cara, te perdoei desde o primeiro dia, desde o dia da ofensa. Eu já te perdoei. Mas vamos sentar, vamos conversar. Vamos entender o que aconteceu. Perdoa imediatamente. Não guarde no seu coração. Quinto e último lugar. Tome a iniciativa da reconciliação, sempre. Sempre. Por quê, irmão? O que acontece? A gente sempre pensa o seguinte: pô, ele que me ofendeu, ele que vem me pedir desculpa. Não é assim? É ou não é, irmão? Ele que falou bobagem, ele que me ofendeu, eu vou ficar aqui na minha. Eu não tenho obrigação de ir lá, não. É claro, irmão. Quem tem mais valor? Quem não tem a obrigação, mas faz? Ou quem tem a obrigação e não faz? Né? Quem tem a obrigação de fazer não faz? Pô, tá dando mole. Mas quem não tem a obrigação de fazer e vai lá e faz, esse tem valor. Então, irmão, tome a iniciativa da reconciliação sempre. Tá bom, você precisa de um dia para poder abaixar? Um dia, mas você vai lá. Cara, a gente se desentendeu, aconteceu isso, aquilo, outro. Cara, vamos sentar. Vamos sentar e conversar, de boa. E já costura ali a reconciliação e acabou. Vida que segue. Mas, muitas vezes, irmãos, a gente vai marinando o negócio. Vai marinando, vai virando um azedume, mágoa, rancor, ressentimento. Aí vai uma distância tão grande, já tá quase impossível reconciliar. Então, irmão, a gente precisa amadurecer e se tornar pessoa menos sensíveis às críticas. Amém? Amém, igreja? Menos sensíveis.
As críticas. Ai, que tudo me ofende. Ai, que tudo eu fico chateado. Ai, que se fosse... não quero mais ir à igreja. Ah, eu não quero mais amizade com aquela pessoa. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Está parecendo um adolescente, pô. Ó, maturidade. Você lembra quem você é em Cristo. Você sabe e lembra que o outro não está refletindo a verdade. Ele está apurrinhado com alguma coisa. Ele está descontando em você. Você discerne o ambiente, você lembra que você é controlado pelo Espírito, não pelas suas emoções. E você protege o seu coração. Amém? Protege o seu coração. Isso não quer dizer que as ofensas vão sempre acabar bem, que as coisas vão sempre acabar bem. Pode acabar mal, mas não que dependa de você. Amém? Pode acabar mal, mas que não seja por sua causa. Que não seja porque você não estendeu a destra da comunhão. Que não seja porque você não perdoou. Que não seja porque você se ofendeu. Que não seja porque você não foi a vítima. Entendeu? Pode até dar errado, mas que dê errado com você tentando fazer o certo. Amém, igreja? Meu objetivo com essa mensagem é ajudar você a desenvolver um coração mais forte. Um espírito mais forte às críticas. Amém? Se amanhã mais tarde eu te zoar porque o Vasco não ganha nada e você é vascaíno e fica aí. Você não pode se ofender, irmão. Entendeu? É só um momento. É só um momento que dura 30 anos. Mas você precisa de um coração mais forte. Amém, irmão? Aliás, os vascaínos são as pessoas com o coração mais forte que eu conheço. Homens de valor, um aplauso ao Senhor pelos vascaínos, porque eles são fortes. Eles são fortes, irmão. Coração forte. Porque vai aguentar se sofrer desse jeito. Mas, irmão, brincadeira à parte. Volta aqui para mim. Brincadeira à parte. Olha só. É sério o que eu vou dizer agora. É sério o que eu vou dizer agora. Muita gente nessa geração, incluindo crentes, que deveriam ser maduros, que deveriam ser um exemplo de empatia, exemplo de amor, exemplo de reconciliação. Muitos crentes, muitos adultos estão agindo como crianças imaturas, porque estão se ofendendo por qualquer coisinha. Não dá. Não dá, certo? Certo, irmão? A Bíblia nos dá o exemplo de Jesus, que na cruz foi capaz de dizer assim, ó, Senhor, perdoa eles. Perdoa eles. Tu não chegou nem perto de sofrer o que Jesus sofreu. Então você tem um exemplo lá, bem alto, num sarrafo bem alto, para você entender do que a Bíblia está ensinando. Então, coração forte. Amém? Amém, irmão? Se todo mundo pegar esses princípios e aplicar na sua vida, ninguém mais fica chateado com ninguém, ninguém mais fica aborrecido com ninguém, está todo mundo de boa, todo mundo inofendível. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?